Você está sozinho. A rua deserta. O silêncio cortante. Mas então, passos ecoam atrás de você. Uma mulher surge na escuridão. Casaco bege. Máscara branca. Ela se aproxima, inclinando a cabeça, e sussurra. Eu sou bonita? Seu coração dispara. Você conhece essa pergunta. Você conhece a lenda. Mas sabe a resposta certa? A história dela começou há séculos, e nunca terminou. Ela ainda está por aí. Ainda faz a mesma pergunta. E quem responde errado, nunca mais é visto. A parte obscura do Japão. Aguenta assistir até o final? O Japão feudal era uma terra de juramentos de sangue e vinganças silenciosas. A honra de um homem valia mais do que sua própria vida. E a desonra, a desonra era paga com aço. No coração de um clã poderoso, vivia uma mulher que parecia feita de seda e sombras. Seu rosto, de uma beleza tão rara que até os artistas temiam desenhá-la, era motivo de admiração e inveja. Mas beleza não traz apenas olhares, traz cobiça. Seu marido, um samurai de nome temido e lâmina implacável, a mantinha como um tesouro trancado. Um amor? Não. Um troféu. Uma posse. E o que é mantido em cativeiro, sempre anseia pela liberdade. Os servos falavam dela em sussurros. Diziam que seus olhos eram tristes, que caminhava como um fantasma dentro do próprio lar. Mas quando ela sorria, quando sorria, até as estrelas pareciam tremer. Então, começaram os rumores. Pequenos no início, como folhas secas rodopiando ao vento. Mas, no Japão feudal, até o menor sussurro pode se tornar um vendaval de destruição. Falavam de um outro homem. Um jovem guerreiro, menos rígido, menos sombrio, que a fazia rir quando ninguém mais conseguia. E um samurai traído não busca explicações. Ele não pede desculpas. Ele desembainha a espada. Mas o que ele faria com ela? Isso, só os deuses sabiam. Na escuridão de sua câmara, o samurai afiava sua lâmina com a paciência de um monge. O metal cantava baixinho a cada passada da pedra de amolar. Para ele, não havia dúvida, não havia hesitação. A traição devia ser lavada com sangue. Ela foi arrastada até ele sob a luz das lanternas trêmulas. Seus cabelos, outrora bem alinhados, estavam desgrenhados. Seus olhos, que antes refletiam a lua, agora eram poços de pavor. O amante? Já não existia. Seu nome apagado da história, seu corpo lançado ao rio como um pedaço de carne inútil. O samurai não gritou. Não ergueu a voz. Apenas sorriu. Um sorriso frio, vazio, como a lâmina que repousava em suas mãos. Diga-me, sua voz era um sussurro cortante. Você ainda se acha bonita? Ela tentou falar, mas a única resposta foi um soluço preso na garganta. O brilho prateado do aço dançou no ar. O golpe veio rápido, preciso. Mas não para matá-la. Não. A morte teria sido um presente. O primeiro corte foi um traço fino, quase delicado, rasgando a pele do canto dos lábios até a bochecha. O segundo, mais profundo, desenhou um sorriso grotesco de um lado ao outro do rosto. Um sorriso que nunca se fecharia. O sangue quente escorreu pelo queixo, pingando no chão de madeira. O silêncio era absoluto. Nenhum servo ousava respirar. O samurai então virou-se, limpando a lâmina com um pedaço de seda. Agora sim, ele murmurou. Agora você é especial. E foi assim que ela foi deixada para trás. Sozinha. Mutilada. Esquecida. Mas algo dentro dela não morreu. Naquela mesma noite, quando as sombras se arrastavam pelo chão e os ventos uivavam como lobos famintos, os primeiros sussurros começaram. Sussurros que não pertenciam a este mundo. A dor queimava como brasas vivas. O sangue descia quente pelo queixo, encharcando suas vestes, manchando o chão de madeira. Mas o que mais doía não era o corte, nem a humilhação. Era o silêncio. O samurai se foi sem olhar para trás. Os servos baixaram as cabeças,
fingindo que nada havia acontecido. Ela ainda respirava, mas para eles, já estava morta. Nos dias seguintes, arrastou-se pelos corredores do castelo como um espectro sem rosto. Não havia mais reflexo nos espelhos. Apenas a lembrança do que já fora. Sua beleza, sua identidade, sua própria voz, tudo lhe fora arrancado. Mas a morte se recusava a levá-la. E a fome, a fome era uma tortura silenciosa. Foi então que, certa noite, ela se ergueu. Os olhos fundos brilhavam na penumbra. Saiu do castelo sem ser vista, os pés descalços afundando na terra fria. Ninguém tentou impedi-la. Atravessou as colinas, o vento chicoteando seus cabelos desgrenhados. A lua cheia observava lá do alto, pálida como um véu de luto. E então, quando as forças a abandonaram, caiu de joelhos à beira do rio. A água negra refletiu seu novo rosto. E ali, pela primeira vez, ela gritou. Não um grito de dor, nem de desespero, mas de algo muito pior. Os pescadores, a quilômetros dali, acordaram sobressaltados, o coração disparado sem motivo aparente. Os cães começaram a uivar, inquietos. Algo na noite havia mudado. Porque um grito assim nunca termina sozinho. E naquela madrugada, entre o sussurro das folhas e o lamento do vento, os primeiros relatos surgiram. Uma mulher caminhando pelas estradas. Uma mulher com um sorriso impossível. Os aldeões cochichavam de porta em porta. Contavam histórias entre goles de saquê e velas trêmulas. Uma mulher caminhava sozinha pelas estradas de terra batida. Ela surgia quando o sol se escondia e os campos ficavam envoltos em névoa. Seu kimono rasgado arrastava-se pelo chão, sujo de lama e cinza. O rosto era sempre oculto por um véu de seda, tão branco quanto ossos lavados pela chuva. No começo, parecia apenas uma viúva errante, uma alma perdida no tempo. Mas então, vieram os desaparecimentos. Um mercador, encontrado com os olhos arregalados, a boca escancarada num grito que nunca chegou a sair. Um camponês, caído na estrada, o rosto torcido de horror. Nenhuma gota de sangue. Nenhum ferimento. Apenas o medo gravado na carne. E aqueles que tiveram sorte suficiente para fugir, sussurravam sempre a mesma coisa. Ela perguntou. A pergunta vinha macia, arrastada pelo vento como uma folha morta. Eu sou bonita? Os que hesitavam, nunca eram vistos de novo. Os que respondiam não, seus corpos eram encontrados dias depois, mas seus rostos já não pertenciam a este mundo. E os que diziam sim? Esses, tinham alguns segundos de esperança. Apenas o tempo suficiente para ver o véu deslizar para o chão e revelar o sorriso impossível. Um rasgo profundo de orelha a orelha, como se a própria pele tivesse se cansado de segurá-lo. E então, a segunda pergunta. E agora? O silêncio nunca salvou ninguém. E com cada nova vítima, os rumores se espalhavam. De aldeia em aldeia, de boca em boca. E, aos poucos, a lenda tomava forma. Mas as lendas nunca morrem sozinhas. E mesmo séculos depois, a sombra dela ainda rastejava, aguardando sua próxima pergunta. A noite caiu como um véu sobre o vilarejo. As lâmpadas de papel balançavam ao vento, projetando sombras trêmulas nas paredes de madeira. O silêncio ali não era comum. Não havia o som dos grilos, nem o coachar dos sapos. Apenas o uivo distante do vento, e algo mais. Um som leve, arrastado. Passos. A primeira vê-la foi uma jovem que voltava do poço. No meio do caminho, notou uma figura parada sob a luz fraca de uma lanterna. Era uma mulher alta, esguia, o kimono escuro oscilando com a brisa. O rosto, parcialmente oculto por um fino véu de seda branca. Boa noite, a mulher murmurou. Sua voz parecia sair de um lugar distante, abafada como se falasse de trás de uma parede invisível. A jovem hesitou. Seu corpo dizia para correr, mas algo nela não a deixava se mover. Foi então que a pergunta veio. Eu sou bonita? A garota sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha.
Havia algo na forma como aquela mulher inclinava levemente a cabeça. Um gesto pequeno, mas que parecia errado, artificial. Ela engoliu seco e sussurrou. "Esse sim." A estranha permaneceu imóvel. Por um momento, um silêncio sufocante preencheu o ar entre elas. E então, o véu caiu. O brilho pálido da lua revelou o que não deveria ser visto. A boca não era uma boca. Era um sorriso dilacerado, um corte profundo que ia de orelha a orelha, expondo dentes reluzentes demais, gengivas arroxeadas, carne que não deveria estar ali. E antes que a jovem pudesse sequer soltar um grito, veio a segunda pergunta. E agora? O que aconteceu depois, ninguém sabe ao certo. Mas, na manhã seguinte, as portas das casas do vilarejo estavam trancadas. Ninguém saía. Ninguém falava sobre o que aconteceu. A única coisa que restou foi um pedaço de véu branco preso na cerca, e as pegadas descalças que levavam para dentro da floresta. E a partir daquela noite, a maldição começou a se espalhar. O medo tem uma forma peculiar de se propagar. Não precisa de provas concretas, nem de testemunhas confiáveis. Basta um sussurro no momento certo. E foi assim que a história da mulher de boca rasgada se espalhou. Os aldeões murmuravam entre si, sem jamais dizer seu nome em voz alta. Crianças eram proibidas de sair após o pôr do sol. Mulheres andavam sempre em grupos, apressadas, lançando olhares furtivos para os becos e encruzilhadas. Mas não importava o quanto evitassem as ruas escuras, elas sempre encontravam um jeito. Uma camponesa que voltava tarde do mercado disse ter ouvido passos atrás de si, acompanhando cada movimento seu, embora a estrada estivesse deserta. Um pescador jurava que, certa noite, ao olhar para o reflexo da água, viu não apenas o próprio rosto, mas outro, logo atrás do seu. E então, as histórias começaram a tomar um padrão. Diziam que, ao cair da noite, se uma mulher parada no meio do caminho perguntasse "Eu sou bonita", a única resposta errada era responder. Se alguém dissesse sim, ela sorria, e o sorriso se rasgava ainda mais, revelando o abismo de carne e dentes sob a pele pálida. Então, com uma voz fria como a lâmina que carregava nas mangas do kimono, perguntava de novo. E agora? Se a resposta mudasse para não. Bem, ninguém sabia explicar exatamente o que acontecia. Mas o que encontravam no dia seguinte não era bonito de se ver. E quanto aos que corriam? Ah, esses aprendiam do pior jeito que ela não caminhava. Ela deslizava. Os passos começavam lentos. Depois aceleravam. Depois, o mundo se desfazia num borrão de pavor. A lenda tomou vida. Viajava de boca em boca, carregada pelo vento como cinzas de um incêndio que nunca apagava por completo. E quando o medo se torna grande o suficiente, sempre há aqueles que tentam acabar com ele de uma vez por todas. Foi assim que os monges budistas decidiram selá-la. O medo sufocava o vilarejo como uma névoa espessa. Os moradores já não falavam seu nome. Nem sequer ousavam pensar nela por muito tempo. Mas o silêncio não a detinha. As histórias continuavam. Os desaparecimentos também. Até que os monges budistas foram chamados. Eram homens que dedicaram suas vidas ao equilíbrio entre este mundo e o próximo. Eles conheciam rituais antigos, palavras que podiam acalmar os espíritos, ou trancá-los para sempre. Ao chegarem ao vilarejo, viram o que o medo podia fazer com as pessoas. Rostos pálidos. Olhos fundos. Portas trancadas antes do crepúsculo. O próprio ar parecia carregado, denso, como se algo invisível observasse cada movimento. Os monges partiram para a floresta. Seguiram as pegadas descalças que ninguém mais ousava tocar. Lá, entre as árvores retorcidas, encontraram um templo abandonado. Suas paredes estavam cobertas por símbolos de proteção, desgastados pelo tempo. Era como se aquele lugar tivesse sido usado para conter algo. Algo que agora estava livre. Naquela mesma noite, realizaram um ritual. Acenderam lanternas, recitaram sutras, marcaram o chão com sal e tinta vermelha. Os tambores soaram como trovões abafados na escuridão. E então, veio o grito. Não um grito humano.
Algo mais profundo. Mais faminto. A floresta tremeu. O vento uivou como um animal ferido. O véu da maldição parecia se agitar, resistir. Mas os monges eram fortes. Eles selaram o espírito. Ou pelo menos, foi o que pensaram. O vilarejo voltou a dormir em paz. As histórias cessaram. O tempo passou. O Japão mudou. Mas as amarras entre os mundos são frágeis. Porque quando o grande terremoto de 1923 varreu o país, não foram apenas casas que ruíram. Templos antigos desmoronaram. Santuários escondidos se partiram. Portões espirituais se abriram. E foi então que as histórias voltaram. Mas agora, a maldição não estava mais presa ao vilarejo. Ela estava em toda parte. O medo se espalhava como uma doença invisível. Escolas fechavam mais cedo. Crianças voltavam para casa em grupos. Os mais velhos cochichavam sobre tempos sombrios, sobre algo que não deveria ter voltado. Mas se a lenda da mulher de boca rasgada havia ressurgido, haveria uma maneira de enganá-la? Foi então que as regras começaram a circular. Nunca responda diretamente. Se ela perguntar eu sou bonita, nunca diga apenas sim ou não. Responda, você é mediana. Isso a confunde, dá tempo para escapar. 2. Carregue doces consigo. Dizem que ela tem um fascínio inexplicável por doces, especialmente caramelos. Se jogá-los no chão, ela pode se abaixar para pegá-los, e você ganha segundos preciosos para correr. 3. Evite sair sozinho à noite. As vítimas sempre estavam sozinhas. Sempre em ruas vazias, onde ninguém poderia ouvir os gritos. 4. Nunca olhe por muito tempo. Se você sentir que há alguém parado na esquina, observando, continue andando. Olhar demais pode ser um convite. Mas o problema com regras é que elas nem sempre funcionam. Cada geração contava histórias de alguém que tentou escapar e falhou. O espírito aprendia, evoluía. Uma vez, uma vítima tentou responder você é mediana, mas ela apenas inclinou a cabeça e sorriu ainda mais largo. Outra jogou doces no chão e correu. Mas quando achou que estava seguro, ouviu uma voz atrás de si. Isso não funciona mais. Então a pergunta mudou. A lenda mudou. E se as regras já não são seguras, o que nos resta? O tempo passou, mas a lenda nunca desapareceu. Ela apenas se adaptou. Os becos escuros deram lugar a ruas iluminadas. As crianças que corriam assustadas nos anos 70 cresceram e tiveram seus próprios filhos. A modernidade trouxe câmeras, celulares, redes sociais. Mas nada disso impediu que novos relatos surgissem. Policiais encontram registros estranhos em câmeras de segurança. Imagens granuladas, borradas, mas com um detalhe perturbador: uma mulher parada na calçada, imóvel, a cabeça levemente inclinada. Testemunhas relatam encontros inesperados. Uma jovem que pegou o metrô tarde da noite e percebeu alguém sentado ao seu lado, apesar do vagão vazio. Quando se virou, só havia uma máscara branca. Em fóruns da internet, histórias pipocam. Minha amiga viu algo estranho ontem. Meu primo jurou que foi perseguido por uma mulher de casaco bege. Eu estava voltando para casa quando ouvi uma voz atrás de mim, bem baixa, perguntando: eu sou bonita? Relatos diferentes. Locais diferentes. Mas todos com um padrão. Ninguém consegue se lembrar de como a história termina. Alguns dizem que ela foi embora antes que pudessem responder. Outros afirmam que, no instante seguinte, estavam sozinhos, mas com um arrepio cortante na espinha. E então, um detalhe ainda mais aterrorizante começou a surgir. Algumas vítimas não morrem. Elas mudam. Dizem que certas pessoas, após um encontro com ela, começam a sentir algo estranho. Uma coceira nos cantos dos lábios. Pequenos cortes que nunca cicatrizam completamente. E um sorriso, que parece estar se alargando. E se a lenda não for apenas sobre um espírito? E se for um ciclo? Se for um chamado? E se, um dia, for a sua vez de fazer a pergunta?
O que você faria se ela perguntasse? Imagine. É tarde da noite. Você está voltando para casa, as ruas vazias, o silêncio pesado como um túmulo. O vento corta sua pele. Os postes piscam, lançando sombras que dançam nos becos. Então, você escuta passos. Lentos. Precisos. Eles acompanham os seus. O instinto grita para não olhar, mas é impossível resistir. Você vira a cabeça e vê uma mulher parada à sua frente. Casaco bege. Cabelos escuros, lisos como seda. E uma máscara branca, cobrindo a parte inferior do rosto. O ar fica denso. Seu coração bate tão forte que parece ecoar na rua deserta. Ela dá um passo à frente. Inclina a cabeça levemente, como se estivesse curiosa. Então, com uma voz suave, quase um sussurro, pergunta: Eu sou bonita? O que você responde? Se disser sim, a máscara cairá, revelando um sorriso impossível, um corte grotesco de orelha a orelha. E então, ela perguntará de novo. Se disser não, a lâmina deslizará pelo ar antes que você possa correr. Se tentar fugir, bem, ninguém jamais conseguiu correr mais rápido que ela. Então, qual é a resposta certa? Talvez seja tarde demais para pensar nisso. Porque agora, os passos que você ouve atrás de si não fazem mais parte da história.